Que noite desastrosa, hein? O Vitória e o Remo simplesmente não viram a cor da bola e foi uma derrota dupla que liga o alerta, principalmente para o Remo. Dois times que entraram com o Remo com a expectativa da primeira vitória, o Vitória a fim de embalar o terceiro jogo sem perder, a segunda vitória consecutiva. Mas erros, pouca criação e desempenho que preocupa o torcedor. Então a gente vai falar um pouco aqui no raio-x dessas duas partidas aqui no NFC, trazer uma análise. E no final dessa análise, eu vou trazer desses dois times, qual foi o que mais evoluiu? O que me traz uma esperança maior para o próximo jogo? Qual é o time dos dois que mais me preocupa para o próximo jogo? Então fique até o final do vídeo. Para quem não me conhece, eu sou André Reis, aqui é o NFC, seu canal do futebol do Norte e Nordeste, o canal do torcedor raiz. Aqui é 100% Norte e Nordeste, viu, gente? Aqui a gente só fala dos nossos. Valeu? Então vamos começar com o Colossal. Defesa. Defesa que bateu cabeça. Vitória. Eu vou falar só da defesa, não. A defesa foi mal. Mas o ataque também, zero efetividade. Primeiro tempo com 9-1 em finalizações. Vitória terrível no primeiro tempo. Vitória horrível. Avenida Natan Mendes. O lado do Natan tava um Deus nos acuda. Jogada pelo lado do Natan. A bola entra na área e o Camutanga faz um gol horrível. Faz um gol. A gente vai falar do Camutanga e do Natan Mendes de novo no segundo gol. Né? A gente vai falar de novo. Porque, meu irmão, foi jogada pelo lado esquerdo. Natan não consegue ver o ponta do Grêmio, que entra na área, faz uma bagunça, cruza, não bate-rebate. O Camutanga deitado. Eu tô aqui imaginando. Ô, Camutanga, você queria fazer o quê, meu irmão? Você queria fazer o quê, papai? Qual era a sua? Como é que você dá um toque daquele pro seu gol, velho? Ó, não entendi nada, irmão. Não entendi nada. Foi um primeiro tempo de horrores. O time não conseguia jogar. O time não conseguia criar. E eu vou lhe dizer mais. Eu vou dizer mais. Camutanga, além do gol contra, ele ainda faz o pênalti e dessa vez o VAR nos ajudou. Porque foi pênalti. Quando na maioria das vezes eles apitam contra a gente, eu reclamo. Desculpa, eu reclamo. Mas foi pênalti. E a gente podia sair de lá com um placar até pior. Até pior do que já foi. Do que foi. Né? Porque 9-1 de finalizações. 9-1 é doloroso. A gente volta no segundo tempo um pouco melhor. Um pouco melhor. Né? Ali teve um escanteio, né? Que a gente conseguiu ali com o Kaká finalizar. A gente estava ali tocando a bola, tentando, tendo mais posse de bola. Mas aí vem um lado direito, papai. Aí vem o Camutanga novamente. Novamente, bolas nas costas do Natan Mendes. O Camutanga divide com o Carlos Vinícius, perde a bola sobra no ponta Amazu, que entra e finaliza no canto esquerdo do goleiro.
novamente falha na marcação do Sport Clube Vitória. Novamente o lado direito com Camutanga, novamente com Natan Mendes. Velho, eu vou dizer uma coisa aqui, torcedor. E eu já falei isso em outro momento. Camutanga, ele pode fazer parte do elenco. Talvez o torcedor fique até chateado comigo. Mas o Camutanga, ele pode até fazer parte do elenco, mas o Camutanga, ele não é zagueiro para a Série A. Para titularidade, não é. Não é para a Série A, não é. É um zagueiro para compor elenco, mas no máximo. E vai sentir a fragilidade técnica dele. Você vai sentir, vai ter jogo que ele vai jogar muito, mas vai ficar 2, 3, 4, 5 jogos e vai ter uma hora que a gente vai precisar dessa qualidade, desse plus, desse água a mais, e a gente não vai ter, pô. A gente não vai ter. A gente pode aqui culpar o Jair Ventura. A gente pode aqui falar do Jair Ventura, talvez, né, taticamente falar, né, o time não fez um jogo que a gente melhorou depois do gol do Kaiser contra o Atlético Mineiro, mas a gente tomou 20 minutos de pressão dentro de casa. A gente vai jogar contra um Grêmio e a gente não consegue jogar. A gente faz uma partida horrível. Ninguém cria. No primeiro tempo foi um chute do Mateuzinho. No segundo tempo, pouca coisa aconteceu. Apesar de a gente ter um pouquinho mais de posse de bola, tentar ali, a gente tentou conduzir melhor o jogo no segundo tempo, mas nada aconteceu. Depois do segundo gol, o Grêmio administrou o jogo. Aí entraram o Fabri, o Tarzi, chegou a jogar com 5 atacantes, tirou o Camutanga, né, tirou o Natan, tome-lhe atacante. Ficou uma formação 5-5. Ninguém cria. Não deu calor, não pressionou. Poucos passes eram trocados. E o segundo tempo foi para o Grêmio, depois do segundo gol, administrar. Agora é esperar o próximo jogo, esperar a poeira baixar, tentar consertar os erros. De imediato, esse lado direito, essa avenida pelo lado direito, onde foi totalmente bagunçada pelo Grêmio, tentar corrigir essa falha de posicionamento. Vai pegar um jogo com o Mirassol que não vem bem, né? Um Mirassol diferente. Mas a gente vai deixar para falar isso no pré-jogo. Mas o erro, quando ele é bem nítido, a gente consegue corrigir. Então, esse lado direito aí, o Jair vai ter trabalho para conduzir. Velho, a gente entende, o elenco não é mil maravilhas. O elenco vai brigar ali na parte de baixo da tabela. Vai ser uma vitória lá, uma vitória cá, um empate. Mas a gente precisa jogar melhor, velho. A gente precisa ter uma regularidade nos jogos. A gente não pode jogar um jogo ruim e um jogo bom, um jogo ruim e um jogo bom. O time precisa ser regular. Enquanto o Grêmio foi horrível. A gente jogou nada. Jogou nada. No final aqui eu vou trazer os próximos jogos e a classificação da rodada. Velho, eu gosto de sempre trazer um destaque dessa partida. Para mim, eu vou trazer o Mateuzinho, velho. Foi quem mais tentou. O Mateuzinho buscava a bola no pé do volante, tentava atacar por dentro. O chute mais perigoso do primeiro tempo e o único chute foi o dele. Então, meu destaque vai para o Mateuzinho. Pior jogador em campo, o Bola Murcha, né? Tinha um programa Bola Murcha. Velho, eu vou de Camutanga, velho, pelo gol contra. Para mim foi o pior em campo. Ele faz um pênalti, ele faz um gol contra, ele falha na marcação do Carlos Vinícius. Então, se for colocar alguém
pior em campo, para mim, o Camutanga. Agora, o elenco, eu sei, é razoável. O elenco precisa de peças de reposição, mas o Jair Ventura ele já conhece o elenco, né? Ele está aí há muito tempo aí, há um tempo bom aí com esse elenco na mão, conhece e ele podia montar um esquema que o Vitória pudesse também atacar o adversário. O jogo de transição não funcionou. Na verdade, nenhum jogo funcionou. Insistimos em cruzamentos, principalmente no segundo tempo, sem êxito, porque os laterais cruzam mal. E eu não me lembro de uma chance clara de gol. Vai dizer assim, ó, essa finalização aí, se a gente faz, a gente poderia mudar a história do jogo. Mas nem isso a gente achou para fazer. Então, fico com o meu destaque aí para o Mateuzinho. O pior em campo, para mim, foi o Camutanga. Eu vou abraçar aí o Camutanga junto com o Jair Ventura. A gente precisa fazer acontecer as coisas com o elenco que tem. Se reinvente. O que tem são esses jogadores aí. Então você precisa fazer esse time jogar, Jair Ventura. Vamos lá. Vamos falar do Remo? Vou falar do Remo agora. 3-0, Flamengo. Mas existe uma luz no fim do túnel para esse time. O Ferrolho, a ideia de jogo, que dificultou muito o jogo do Flamengo, e no primeiro tempo que a gente teve 5 finalizações contra 4 do Flamengo, o Remo entra com uma proposta de jogo bem interessante, bem inteligente, né? Que usa e manobra muito bem os lados do campo. Com o Aleph Manga descendo para uma linha de 5, ora o Jajá descendo para uma linha de 5, e esse jogo funcionava, esse balanço funcionava de acordo com o lado que o Remo atacava, ou que o Flamengo atacava. E o Flamengo entrou com 2 pontas de velocidade. Então, essa marcação, que foi a marcação alargando o campo para poder marcar esses pontas, o Emerson Royal, que trabalha muito essa bola também, dobra muito essa bola pelo lado esquerdo. Você tinha um Araújo, você tinha do outro lado o Samuel Lino. Então, conseguiu um encaixe nesse 5-4-1. E essa preocupação de essa bola chegar no Arrascaeta, dessa bola chegar no Pedro. O Arrascaeta e o Pedro tocou pouco na bola, isso é verdade. E a gente conseguiu, em algumas transições, finalizar, chegar com perigo. Chegamos com o Aleph Manga, chegamos com o Vitor Bueno, que era a flecha, que era o cara que ficava mais à sobra para puxar esses contra-ataques, como um falso 9, esperando a chegada do Patrick de Paula, esperando a chegada do Jajá, do Aleph Manga. Esse foi o Remo do primeiro tempo, que numa jogada aérea sai o gol do Léo Ortiz. Uma bela cobrança do Arrascaeta. E a gente sai com esse 1-0, mas com expectativa legal, porque conseguimos segurar. É o Flamengo, campeão de Sul-Americano, campeão de Libertadores, é o Flamengo campeão do Campeonato Brasileiro. É um time bilionário do Flamengo. E a gente fez um bom jogo no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Jardine muda. Traz esses pontas para jogar por dentro, confundindo a marcação. E sai o gol dos 2 pontas, com jogadas de triangulação e aproximação de jogada. Esses jogadores se aproximaram. O Pedro, o Araújo, o Arrascaeta, o Jorginho, para buscar tabelas por dentro. E os 2 gols foram praticamente iguais, só mudou o lado. Essa saída dos pontas para jogar por dentro confundiu a marcação de um time que marcava com o campo alargado, dobrando as marcações pelos lados. Quando esses pontas verticalizam, o Remo sentiu muita dificuldade. Precisou mais dos volantes, do Pico chegar ali, fechar bem, do Zé Ricardo, do Patrick de Paula fechar ali a linha de marcação. Que essas linhas fossem mais compactadas entre ali o meio e a defesa. E existia
um espaço onde eles atacaram com passe de ruptura e movimentação dos jogadores, aliada à qualidade técnica. E a gente sentiu muito a dificuldade de marcar esse tipo de jogada. E tomamos 2 gols. Não soubemos fazer o balanço para essa marcação mais focada por dentro. E aí teve algumas substituições do Condé, a estreia do Talhari, que não teve muitas oportunidades no jogo. E aí ficou um jogo mais morno, o Flamengo cadenciou mais o jogo, segurou mais ali. 3-0 para o Flamengo. Mas, como eu falei, me traz uma esperança que existe uma tática, existe uma leitura que esbarrou na qualidade técnica do técnico Léo Jardim, do time de Arrascaeta, de Paquetá, de Araújo, de Samuel Lino, de Jorginho, de Pedro. E a gente esbarra nisso tudo. Um toque a mais de entrosamento. Mas o Condé, ele é inteligente, ele fez uma leitura legal do Flamengo. Faltou ali, por dentro, melhorar. E eu falei no pré-jogo, qualquer desatenção, piscou, os caras saem na cara do gol. Porque o Flamengo, ele vai criar oportunidades de gol. Por isso que eu falei no pré-jogo, a gente precisa ser um sniper. Na primeira chegada, a gente precisa meter dentro do gol. Então, a gente achou ali alguns contra-ataques, algumas oportunidades com o Vitor Bueno, com o Aleph Manga, que não foram bem finalizadas. Os caras acumulam chances e uma hora vai sair o gol. E no segundo tempo foi assim. O jogo encaixou, conseguiu transpor o ferrolho colocado, e muito bem colocado pelo Léo Condé, mas faltou uma aplicação e uma atenção a mais. Claro, vale também a qualidade do adversário. Mas eu tenho esperança de dias melhores, porque o meu questionamento era a parte tática, porque eu acho que esse time tem qualidade. Eu acho que esse time ele pode entregar algo a mais. Eu acredito nesse time, que a gente brigue um pouco mais no Campeonato Brasileiro. A luta é a permanência, gente. Isso aí foi dito desde o dia que classificou para a Série A. A briga é para permanecer. E aí a gente vai fazendo trabalho gradativamente, ano a ano. Mas o primeiro ato é a permanência. É a nossa briga. É 45 pontos, pai. A nossa briga é essa. 45 pontos, é 15 vitórias. Agora não, né? É menos. Um pouco menos. Mas é 45 pontos. É o que a gente precisa para se manter na Série A. Então, próximo jogo é contra o Bahia e a gente vai trazer a classificação e os próximos jogos aqui. André, qual o melhor jogador em campo do Remo? Velho, eu gostei do Vitor Bueno. Gostei do Vitor Bueno. O pior em campo, velho, eu não sei se eu vou ter um pior em campo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o Patrick de Paula poderia entregar mais. Então eu vou trazer o Patrick de Paula e o Jajá, acho que poderia entregar mais, mas eu acho que o Patrick de Paula poderia entregar mais ainda do que o Jajá. Então eu vou ficar com o Patrick de Paula como pior em campo. Agora vocês deixem a opinião de vocês em relação ao melhor e pior em campo. Deixa aí no chat, né? Junto com sua opinião, deixa o like, viu, gente? Vamos deixar o like aí. Vamos lá, vamos para a classificação? Deixa eu ampliar aqui para mim. Vamos lá,
Parte de cima da tabela, Palmeiras, São Paulo, Bahia, o próximo adversário do Remo, 14 pontos, e Flamengo é o G4. Aí em seguida de Fluminense, Curitiba, fazendo uma boa campanha, Grêmio que venceu Vitória, Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco. Cresceu muito o Vasco, estava com 2 pontos. Estava com 2, ou foi, acho que 2 pontos ou 1 ponto, até a chegada do Renato Gaúcho, já está com 8. Depois, Atlético Mineiro, que venceu o Santos, né? Foi o Santos. O São Paulo, bom pro Bahia. Bragantino, derrotado pelo Bahia. Vitória, a gente falou agora. Chapecoense empatou com o Corinthians. Mirassol, Santos, Internacional, Mirassol e Santos. Aí para. Mirassol, o próximo adversário do Vitória. Zona de rebaixamento, Internacional, Botafogo, Cruzeiro e Remo. Cruzeiro, Remo e Botafogo, todos com os mesmos pontos. Resultado da rodada, Botafogo bateu o Palmeiras, bateu o Botafogo, Bahia 2-0, Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Cruzeiro, golaço de Mendonça. Curitiba venceu o Mirassol fora de casa. Ó aí, ó, ó a vitória. O Mirassol já não é esse bicho-papão todo. E nem começou a Libertadores. Atlético Mineiro 1-0 no São Paulo. Vasco de virada. E Renato Gaúcho. Tomando 2-0, o Vasco virou para 3-2. Queda de Voivoda, 2-1 Internacional no Santos. Grêmio 2-0 no Vitória. Flamengo 3-0. E aqui, tempo real, eu acho que aqui, ó, na gravação do vídeo, acho que cadê o Corinthians? O Corinthians empatou 0-0 esse jogo. O Corinthians foi a 10 pontos. Foi a 10 pontos. Tá empatado ali com o Atlético Paranaense. E quem jogou com o Corinthians foi a Chapecoense, que tá com 8 pontos ali, passou o Vitória. Vitória caiu para 14º, viu, gente? Mas daqui tava em tempo real. Deixa eu ver. Não. Tá em tempo real. A classificação tava a mesma coisa, então. Tá do jeito que tá aí. É isso mesmo. Vamos lá. Próximos jogos. Bragantino e Botafogo no Cícero de Souza Marques, às 4 horas. Maracanã vai ter Fluminense e Atlético Mineiro. Murumbis, São Paulo e Palmeiras, o Clássico Rei. São Januário, Vasco e Grêmio. Cruzeiro e Santos, jogo desesperado. O Atletiba, na Arena da Baixada. No Mangueirão, Clássico do Norte e Nordeste, Remo e Bahia, domingo, às 16 horas. Internacional e Chapecoense, 18h30. Junto, no mesmo horário, no Barradão, Vitória e Mirassol. O jogo vale 6 pontos. Mirassol ganhar, ultrapassa o Vitória. E na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Flamengo, né, às 8h30. Então, a gente vai ter aqui no domingo, gente, nosso pós-rodada, né, às 8 às 9 horas. Né, nosso pós-rodada às 9 horas ali. Vamos fazer umas 9h30, para pegar já o resultado do jogo do Flamengo ali, 9h30, 10 horas, vamos ver. A gente vai decidir que hora vai fazer o nosso pós-rodada. Então, esses são nossos próximos jogos. Aqui no domingo eu já faço um pré-jogo aqui de Remo e Bahia e Vitória e Mirassol. Já às 14h30, 14 horas, a gente já chega ali para bater esse papo gostoso aí nesse pré-jogo. No domingo. E é isso, pessoal. E é isso, meu amor. Mais um vídeo aí para vocês. Espero que gostem. Deixem a opinião de vocês em relação ao canal. Dê aquele feedback gostoso, né? E não esqueça, gente. Dá aquela hypada. Chega junto no vídeo. Dá uma moral. NFC, aqui o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. Fui!